Quando lá na pequenina cidade de Assis se despiu, ficou completamente nu diante da sociedade, diante de seu pai, entregou as vestes, entregou o anel de família e disse: já não digo meu pai, Pedro Bernardoni, digo Pai nosso que estais nos céus. Aí nós nos sentiremos completos. Nós vivenciaremos a felicidade plena. Mas ainda temos que lutar muito. Nós temos que lutar, meus amigos, pelas sendas desse evangelho, desse manual de instruções, desse GPS divino nas nossas vidas. Mas muitos dizem: mas o evangelho ele é muito complexo. Jesus fala por parábolas. E muitas vezes, não raro, os próprios apóstolos chegaram com Pedro em Cafarnaum: mestre, por que falas por parábolas? E ele dizia: eu falo por parábolas porque ainda não tenho condições de dizer tudo. Mas enviarei o Consolador prometido para dizer tudo aquilo que eu ainda não tenho condições de dizer. E o Consolador prometido já veio, meus amigos. É a doutrina dos Espíritos. É o Espiritismo. Porque a doutrina dos Espíritos veio para retirar o véu das nossas vistas. E absolutamente ninguém, repito, ninguém que tenha contato com a doutrina dos Espíritos poderá alegar: não entendi as parábolas do Cristo. Por quê, meus amigos? O Cristo foi tão benevolente, tão piedoso conosco, que aguardou 19 séculos pacientemente. Quando se passassem as épocas das Inquisições, quando se passassem as épocas do Index, as obras sacras queimadas nas fogueiras, quando se passassem as épocas dos médiuns acusados de bruxaria e jogados à fogueira da Inquisição, para que o homem pudesse sentir dentro de si a necessidade de algo novo, de religar a Deus. Religião significa religare, ligar novamente a Deus. O homem se cansou. O espírito humano sentia necessidade do divino. E esse divino veio, meus amigos. A doutrina dos Espíritos veio para estudar o Espiritismo, para estudar o Evangelho, para mostrar como vivenciar da forma mais simples e mais pura, como aconteceu na época do Cristo. Então, o Espiritismo é a Teta-Sap, é o tradutor. O Espiritismo veio para desmistificar, para dizer: no mundo nada é sobrenatural, porque tudo é muito natural. O contato com a espiritualidade é natural. Isso acontece desde Moisés. As 12 tábuas nada mais foi do que uma psicografia. Não é verdade? Então, meus amigos, a doutrina dos Espíritos veio para estudar sobre o foco de ciência, porque tudo é provado. Absolutamente tudo o que Kardec falou está sendo comprovado pela ciência. Veio nos mostrar, meus amigos, que a doutrina, o Evangelho também é filosofia, porque nos faz pensar na condição humana, de que nós temos que nos melhorar, de que nós temos que mudar. Como diz o Salmo 118, meus amigos, a dor na nossa vida tem que ser uma pedra de esquina, porque nós temos que tomar um outro rumo, ou pelo caminho do amor, ou pelo caminho da dor. E a doutrina espírita também diz que evangelho é religare, é religião, porque nos coloca em contato com esse Cristo maravilhoso que nos ama e que nos quer bem. Então a doutrina espírita veio, meus amigos, exatamente para isso, para mostrar que Jesus é o nosso Cristo, e sempre foi, e sempre será. Porque Cristo não é todo espírito perfeito. Cristo é um espírito que tem uma missão de coordenar uma humanidade. E é o que diz Joana de Ângeles. Quando Jesus, Espírito perfeito, foi nomeado Cristo, ele passou a ter uma responsabilidade muito grande.
nas suas mãos, de coordenar toda uma humanidade. Então Ele é o nosso Cristo, e sempre será o nosso Cristo. E nós, 2000 anos depois, ainda insistimos em correr no erro. 2000 anos depois, ainda insistimos, meus amigos, em titubear diante dessa pedra de esquina que nos mostra a todo momento que nós podemos mudar, que nós podemos ser pessoas melhores, que nós podemos praticar o bem, que nós podemos amar. Porque tudo que o Cristo falou no Evangelho, tudo, absolutamente tudo, nós conseguimos hoje compreender através da doutrina espírita. O nosso espírito humano se encontra em condições de entender. Quando ele diz, se te baterem em uma face, oferece a outra. O que ele está dizendo? Não revide as ofensas. Utilize a água da paz, do Chico Xavier. Quando alguém te ofender, coloca a água na boca e fica, não engole. Fica até que aquela raiva se dilua. Porque aquele que revida a ofensa, mais cedo ou mais tarde vai se arrepender do que falou. Então Cristo é um grande psicoterapeuta, porque nos ensina a não ter remorso diante das nossas ações. Ele é o Cristo. Ele disse que nós devemos, meus amigos, perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha que curioso. Na época, meus amigos, os evangelhos, eles eram escritos. Haroldo Dutra Dias, que esteve aqui no Piauí recentemente, explica muito bem isso. Os evangelhos eram escritos em pergaminhos. E os pergaminhos, eles eram muito caros. Eram muito caros. Era um trabalho muito grande para se fazer um pergaminho. Primeiro de couro, depois de uma textura semelhante ao papel retirado da casca da árvore moída. Era muito difícil. E eles não utilizavam as vírgulas, os pontos, era tudo corrido. Se você pegar na internet, né, uma foto de um pergaminho da época, você vai ver. Era tudo corrido. Então, foi a Vulgata, a primeira tradução para o latim do Evangelho, do grego para o latim, meus amigos, que veio colocar os pontos, as vírgulas, as concordâncias. E percebam, quando Jesus disse, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus responde, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque no Antigo Testamento estava escrito que nós devemos perdoar 7 vezes o nosso irmão, se necessário. Mas ele disse, quando Pedro perguntou, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Curioso que há um ano atrás, mais ou menos, eu estava dando uma palestra e tinha uma pessoa sentada assim no canto. E a pessoa então, né, estava meio que dormindo, né, durante a palestra, e eu percebi que existia uma influenciação espiritual ali, né, talvez obsessiva, quem sabe. E aí aquela pessoa de repente levantou, olhou para mim e levantou a mão. E eu já fiquei percebendo o que ele ia fazer. Ele disse, por favor, o senhor pode me responder uma pergunta? Eu, claro. Me diga uma coisa, Cristo disse para a gente perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 70, 490. Quer dizer então que durante toda a minha vida eu tenho que perdoar 490 vezes? Se alguém me ofender 491 vezes, eu não preciso mais perdoar? Olha esse grupo de bico que ele estava me botando. E essa hora eu acho que eu fui intuído, né? Porque eu dei uma resposta assim, que veio na minha cabeça. Tinha certeza absoluta que eu não estava, aquilo não veio na minha cabeça. Né? E aí ele pegou, eu peguei e respondi para ele. Me diga uma coisa, o senhor entende que Cristo é um Espírito perfeito, não é? Eu sei que é perfeito. O senhor sabe que o Espírito perfeito domina todas as ciências, não é verdade? Ele disse, é verdade. O senhor sabe que a matemática é uma ciência, não é verdade? Ele disse, é verdade. Então, Cristo, ele não falou para a gente perdoar 70 vezes 7 vezes, não. Ele falou para a gente perdoar 70 vezes
Respire. 7 vezes. É 70, vezes 70, vezes 70, vezes 70, vezes 70. Entenderam? Olha como Jesus é perfeito, até nisso. Ele não disse para a gente perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele disse para a gente perdoar 70 vezes 7 vezes. Faça as contas aí, né? Aí você chegar em casa, você pega o celular, faz a continha ali na calculadora, aí você diz, olha, eu tenho que perdoar nesta encarnação. Isso aqui é a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar. Vai dar uma conta alta, viu? Já vou te avisando logo de antemão, tá? Então, meus amigos, Jesus pensou em absolutamente tudo. Todas as parábolas, todas as passagens, ele utilizava situações corriqueiras, situações do dia a dia. A parábola do semeador, por exemplo, é uma parábola lindíssima. Ele diz que o homem saiu para semear, e semeando jogou sementes que caíram no meio do caminho, vieram as árvores e comeram. Jogou outras sementes que caíram no meio das pedras, outras sementes no meio dos espinheiros, e outras sementes em terra boa, que deram frutos e se multiplicaram, né? Um para cada 100, um para cada 60, um para cada 30. Olha que coisa fantástica. Jesus, ele foi fantástico em tudo, absolutamente. Porque ele disse, meus amigos, que na parábola do semeador, a semente é a mesma, nunca mudou. O semeador é o mesmo, nunca mudou. É o Cristo. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Cristo. O que é que muda? O solo. Não é verdade? O solo é o coração humano. O solo é o espírito humano. Quantas vezes, né, você chama alguém, vamos lá no centro espírita assistir uma palestra, aí a pessoa diz, não quero nem saber se não é espiritismo, eu acho até que é bruxaria, não vem conhecer. Nem se permite conhecer. Ou seja, é aquela semente que caiu no meio do caminho e nem sequer chegou a brotar. Porque não se permitiu brotar. Mas existiram sementes que caíram no meio das pedras. Ora, se caíram no meio das pedras, meus amigos, sabe-se que no lajeiro é raso, mas não tem profundidade para cavar as suas raízes. Então a semente ela vai nascer rápido, ela vai brotar rápido, mas por ausência de profundidade, ela vai morrer. O sol vai queimar e ela vai morrer. Então, ele disse, estuda, ser profundo nos teus estudos. Quer trabalhar? Quer conhecer a mediunidade? Faz um estudo mediúnico. Porque assim, todo mundo acha que mediunidade é um superpoder. É que nem a teia do Homem-Aranha, né? Mediunidade é que nem o homem, o super-homem que sai voando. Não é, gente. Mediunidade, meus amigos, é dado aos espíritos que mais erraram no passado. E Deus dá a mediunidade para dizer, olha, está aqui a mediunidade, use em serviço do bem. Essa é a mediunidade com Cristo, meus amigos. Então, ele diz, está aqui a mediunidade, eu estou te dando a oportunidade de, através do amor, pagar as faltas que cometeste no passado. É assim que funciona. Ele disse, meus amigos, também que outras sementes caíram no meio dos espinheiros. Elas cresceram, porque se tinha espinheiros ali, é porque algo brotava. Então elas cresceram, mas os espinhos sufocaram aquelas sementes, aquelas plantas, e elas morreram. Os espinhos são as facilidades do dia a dia, né? São tantas coisas que nós colocamos na frente de Deus, na frente do Cristo. Não é verdade? Nós queremos amar a Deus, mas será que é sobre todas as coisas? Nós queremos amar ao próximo, mas será que é como a si mesmo? Porque Jesus nunca disse para a gente amar a Deus e ao próximo. Não. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É como a ti mesmo. Perceberam a profundidade dessas palavras? Meus amigos, Jesus tem que ser o Cristo, porque ninguém seria capaz de dizer o que ele disse há 2000 anos atrás. Ele disse o seguinte, que nós devemos amar a Deus
Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é sobre todas as coisas. E quantas vezes, né, a gente está em casa, com o carro parado na porta, mora 3 quarteirões do centro espírita, é dia do estudo que a gente está matriculado, e a gente diz, não vou nada, ó, a novela está tão boa, eu vou sair na hora da minha novela para ir lá tomar um passe, assim, uma palestra, vou nada, meu amigo. E aí você está colocando alguma coisa acima de Deus. Ou então aquele que diz, poxa, na hora do meu futebol, na hora da minha cerveja com os amigos, eu não vou. Então você está colocando alguma coisa acima de Deus. Nós devemos, meus amigos, amar a Deus é sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Vocês perceberam que amar ao próximo como a si mesmo nos dá uma dupla interpretação? A primeira que todos já conhecem, né? Eu só vou fazer ao meu próximo aquilo que eu quero que seja feito comigo. É assim que funciona, né? Mas a segunda interpretação é muito interessante. Ele diz, amar ao próximo como a si mesmo. Significa dizer que para que eu ame o próximo, eu tenho que primeiro me amar. Não é verdade? É uma interpretação de medida. Se eu amo pouco, eu vou amar pouco. Se eu amo muito, eu vou amar muito. Se eu não amo, eu não tenho condições de amar ninguém. Então eu primeiro tenho que aprender a me gostar, a me respeitar, a saber que o meu corpo é um instrumento divino para a evolução, a saber que os meus pensamentos são sagrados e que eu tenho que colocá-los no caminho do bem. É isso que nós temos que fazer. Então, meus amigos, absolutamente tudo. Se nós pegarmos o Evangelho e abrirmos e lermos ao léu, talvez nós não entenderemos. Mas nós temos plenas condições de entender, se quisermos entender, fazendo uma interpretação. Porque nunca Cristo foi superficial. Ele era o Cristo, o governador espiritual do nosso planeta, até nos dias de hoje. Nunca. Eu estou lendo atualmente todas as obras do Pietro Baldi. Pietro Baldi foi uma reencarnação do apóstolo Pedro, né? Que foi o único médium que psicografou Jesus, né? E ele nasceu na Itália, desencarnou em 1971 aqui no Brasil. E ele, meus amigos, na linguagem dos seus livros, como A Grande Síntese, né? É uma linguagem muito complexa, e é o Cristo falando em primeira pessoa. Eu vos disse há 2000 anos, eu vos falei, mas eu vos estou falando com esta linguagem mais complexa e mais completa, porque agora tendes condições de entender. Então, aquela aparente superficialidade, denota uma profundidade muito grande. O Evangelho, meus amigos, é muito sublime. Mahatma Gandhi, Mohandas Mahatma Gandhi, disse certa feita, ele não era cristão, disse certa feita que se todos os livros do mundo se perdessem e se só sobrassem as bem-aventuranças do Cristo, nada teria se perdido. E é verdade, absoluta verdade. Alguém, meus amigos, há 2000 anos atrás, dentro de qualquer que fosse a religião, teria condições de conceber de forma tão sublime como aquele homem? Absolutamente, absolutamente. Certa feita eu li uma reportagem dizendo o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, né, dos 13 aos 30 anos. E aí alguns confabulavam que ele aprendeu tudo que ele sabia com os essênios, né? Porque os essênios é um povo que tem uma mentalidade parecida com a filosofia do Cristo. E eles disseram, olha, Jesus aprendeu tudo com os essênios. Vamos para a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O que diz a pergunta 625? Qual espírito mais evoluído que encarnou no meio de nós para que nos servisse de modelo e guia? E eles respondem com 2 palavrinhas. Vede Jesus. Vede Jesus. Jesus, meus amigos, é o espírito mais evoluído. Se ele tivesse aprendido tudo que ele sabe com outras pessoas, existiriam outras pessoas
mais evoluídas do que ele. Não é verdade? Então, é o Espírito mais evoluído que encarnou no meio de nós para que nos servisse de modelo e guia. Pessoal, guia é aquele que nos conduz, que nos puxa, que nos carrega no colo, no momento de máxima dor, sem que nós sequer percebamos. Modelo é aquele na qual nós devemos imitar os seus passos, se quisermos ser felizes. E onde estão os passos de Jesus? No Evangelho. No Evangelho. Porque Jesus não escreveu uma linha. Jesus não escreveu uma linha. Quem escreveram foram os evangelistas. Jesus, meus amigos, ele só legou para a história da humanidade os seus exemplos. Os seus exemplos. Em nenhum momento se via Jesus dizendo uma coisa e fazendo outra. Se ele dizia, sede humildes, ele caminhava com os humildes. Se ele dizia, sede bons, ele caminhava com os bons e praticava bons atos. Ele curava e dizia, vós podeis fazer tudo que eu faço e até mais. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer, montanha, transporta-te daqui para ali, e ela vai se transportar. Ele fazia isso. E nós temos condições de fazer tudo o que ele fazia. Depende de nós. Depende da nossa reforma íntima. Depende da nossa reforma moral. Porque para fazer o que ele fazia, nós temos que nos espelhar na figura de Jesus. Então, nós podemos curar, como Jesus fazia, impostação de mãos. Curava? Podemos. Sem a menor sombra de dúvida, o passe está aí para isso. Todo mundo aqui já tomou um passe. O que é passe? Transfusão de energias, não é verdade? De plasma, de ectoplasma, na sua maneira mais sutil. Então, é isso que Jesus fazia. Só que as energias de Jesus eram tão grandes, mas tão grandes, que quando ele impostava suas mãos, a cura era quase que imediata, quase que instantânea. E às vezes a gente vem para a casa espírita, toma um passe, não sente muita coisa. Toma um segundo passe, não sente muita coisa. No terceiro já diz, quer saber, eu não vou mais tomar esse passe não. Eu quero que seja igual a Jesus. Botou a mão na minha cabeça, me livrou dos meus pecados, eu saio daqui, vou entrar no bar e tomar uma cerveja. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? De maneira alguma. Sempre que Jesus curava, o que ele dizia? Vai, que a tua fé te curou. Não é verdade? E quando ele curava, meus amigos, ele dizia, vai e cuideis para que não pequeis mais, para que não te aconteça coisa pior. Não é verdade? Então, meus amigos, a cura de Jesus não era um salvo-conduto para errar de novo. Não. A cura de Jesus, meus amigos, era um momento na sua vida em que você tem que tomar um outro rumo. Um rumo melhor. Um rumo completamente diferente. Então nós temos que pensar no Evangelho. Nós temos que pensar em Jesus. Só o fato de nós mentalizarmos, criarmos na nossa tela mental a imagem de Jesus, já muda completamente a nossa psicosfera. Já muda completamente a nossa aura. Experimentemos. Vamos fazer isso. Sempre que você estiver muito angustiado, para um pouquinho, respira profundamente e coloca a imagem de Jesus. Você vai ver, meus amigos, que não raras vezes, ideias que você não sabia de onde vinham, vão surgir na sua cabeça. Não é nada, são os mensageiros do Cristo, o teu anjo guardião, o teu mentor espiritual, que está ali do teu ladinho, te ajudando. Porque o semeador, meus amigos, não é aquele que joga a semente e vai embora, não. O semeador é aquele que joga a semente e volta para regar, volta para arrancar o joio, volta para arrancar a erva daninha, volta para adubar. Não é verdade? Ele não deixa a semente e vai embora. Semeador nenhum faz isso. Se faz isso, está fazendo errado. Então, Jesus nunca nos deixou a sós. Nunca. Nós é que ainda insistimos, meus amigos, em titubear no caminho do erro. Nós ficamos ali na dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? E termina indo para o caminho pior.
Eu sou o mais imperfeito de todos aqui nessa Assembleia. Pode ter certeza disso. Mas eu embuti na minha vida, há alguns anos já, a ideia de que sempre que eu vou tomar uma decisão, sempre que eu vou falar alguma coisa, eu penso comigo mesmo: o que faria Jesus se estivesse aqui no meu lugar? Qual decisão tomaria Jesus? Experimente fazer isso na sua vida. Você vai ver que você sempre tomará a decisão correta. Sempre, sem sombra de dúvidas. E Jesus, meus amigos, para que nós possamos, porque eu poderia passar a noite inteira conversando sobre Jesus com vocês. A minha admiração por este Espírito é muito, 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 muito grande. Como todos vocês. É o Cristo. Não tem para onde fugir. Mas Jesus, Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Porque todos que forem puros como as crianças herdarão o reino dos céus. Mas por que Jesus disse isso? Jesus disse, meus amigos, não é para que nós venhamos a agir de forma infantil. Jesus disse para que nós possamos, de uma vez por todas, ter um bom pensamento, um pensamento reto. Eu nunca vi criança com malícia. Criança fala o que sente. Criança sente o que fala. Eu tenho um sobrinho que recentemente, ele pegou um carão, e esse meu sobrinho, ele parou e ficou pensando no que ele tinha falado, porque ele tinha falado uma bobagem muito grande, E ele ficou pensando, virou e disse desculpa para a pessoa que tinha dado o carão nele. Desculpa. Quem de nós é capaz de, depois de pegar uma repreensão um pouco mais severa, olhar para aquela pessoa, para aquele outro e dizer desculpa? Quem de nós? Nós não guardamos mágoa, Não, eu orgulho. Qual a vaidade? São as chagas da humanidade. Nós guardamos aquela mágoa. Não quero mais nem saber de fulano. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, se nós queremos herdar o reino dos céus, teremos que ser puros, como são as crianças. Sem malícia. Sem pensamentos que nós não venhamos a nos envergonhar depois, porque não tem um fio de cabelo da vossa cabeça. Você vai falar, nossa, mas eu não tenho mais, Da vossa cabeça que caia, que Deus não saiba. Ele sabe tudo, até os nossos mais íntimos pensamentos. E eu falo de crianças, meus amigos, porque eu queria compartilhar com vocês, para a gente finalizar nossa conversa, um fato que me aconteceu agora, recentemente, na Páscoa. Porque na Páscoa é um momento muito interessante. Você às vezes pergunta para um adulto: o que significa Páscoa? Ele, nascimento de Jesus? Aí fica pensando, não é nascimento não, Gente, as pessoas perderam o significado dessas datas importantes, O que é a Páscoa? Qual o significado da Páscoa? Será que Ele morreu em vão por nós? Ou será que Ele ainda vive dentro dos nossos corações? E uma cena me chamou muita atenção e me marcou muito. Eu estava num supermercado, lá em Teresina, comprando ovos de Páscoa para os meus sobrinhos. E eu percebia, lá, quem já foi no supermercado sabe que eles ficam pendurados, que o jovem tentava alcançar um ovo de Páscoa e ele não conseguia alcançar aquele ovo de Páscoa. E eu peguei o ovo de Páscoa e entreguei para ele. Só que era um ovo de Páscoa das meninas superpoderosas. E aí eu disse: esse ovo é para você? E ele disse: não, esse ovo é para minha irmã. Eu disse: então vá chamar a sua irmã para que ela receba esse ovo. Mas eu não tenho condições de comprar. Eu não tenho dinheiro. A minha tia que está aqui comigo falou que eu não tenho dinheiro, que não tem dinheiro para comprar o ovo. Mas esse era o ovo que a minha irmã queria ganhar.
Eu disse, pois eu vou comprar um ovo para você e outro para sua irmã. Chama a sua irmã. Ela não está aqui. E onde é que está a sua irmã? E ele disse, o meu pai me disse que a minha irmã está num lugar onde eu ainda não posso ir. Não poderei ir. Mas que essa semana ainda a minha mãe vai até ela. Então eu quero dar esse ovo de Páscoa para que a minha mãe leve para minha irmã, para minha irmãzinha. Eu disse, ótimo, comprei o ovo de Páscoa para ele, né? Escolha um para você. Comprei um para ele, comprei um para a irmãzinha. E aí, ele ficou todo feliz, porque ele pegou o ovo de Páscoa, abraçou e disse, ô moço, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Acho que ele falou uns 15 muito obrigado seguidos. E eu sempre digo, agradeço a Deus, agradeço a Deus, agradeço a Deus. Desse jeito, né? E aí, fui para casa, né? E mais ou menos, meus amigos, uns 2 ou 3 dias depois, eu estava assistindo, como quem nada quer, esses programas policiais que passam pela manhã, né, para acompanhar o nosso começo do dia saudável, né? Só notícia boa, né? Só que não, né? E aí eu vi uma notícia e uma foto, né, dizendo que há poucos dias atrás um carro havia atropelado a mãe e a filha. E estava ele, a irmã, a mãe e o pai. E um carro havia atropelado a mãe e a filha. Que a filha havia morrido no local, que era a irmãzinha dele. E a mãe estava em estado grave, em coma, no hospital, que talvez não resistiria. Aquilo me machucou profundamente. E eu comecei a meditar na pureza das crianças. E por que Jesus, no auge da sua sabedoria, disse, deixai vir a mim as criancinhas. Todos os que forem puros como as crianças herdarão o reino dos céus. Eu tenho um grande amigo, o James, que eu acho que já esteve até aqui com vocês, eu não sei. E ele é diretor de uma TV local lá. E eu liguei para ele e perguntei, você pode me arrumar o endereço dessa família? Né? E ele me deu o endereço. Eu fui trabalhar, fui dar aula. Quando eu voltei meio-dia, o mesmo jornal estava dando que a família, que a senhora, a mãe, tinha falecido, tinha desencarnado também. E eu, profundamente tocado, resolvi ir até a casa daquela família. E quando eu cheguei lá, estava aquele pai chorando e acariciando a face daquela nobre senhora. Ela, vestida de branco, num caixão, no centro da sala, segurando um ovinho de Páscoa das meninas superpoderosas. E ele, quando me viu, ele disse, olha papai, esse é o anjo que Jesus mandou para comprar o ovo de Páscoa da Aninha. Desse jeito. Eu não suportei as lágrimas. E eu percebi, meus amigos, como é puro o amor de uma criança. Como nós realmente temos que ser como as crianças. Ele estava não atrás de um ovo de Páscoa para ele próprio, mas para a irmãzinha. E ele sabia, no seu íntimo, que ninguém morre. Que a mãe só estava levando o ovinho de Páscoa da irmãzinha. E realmente ninguém morre, meus amigos. Absolutamente. Mas a morte, o desencarne, ainda é, para todos nós, uma separação muito dolorosa. E é por isso que nós temos, meus amigos, que hoje amar. Nós temos que hoje respeitar aqueles que convivem conosco. Porque somente quando amarmos aqueles que estão debaixo do mesmo teto que cada um de nós, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nós estaremos seguindo o Evangelho de Jesus. Nós estaremos amando o próximo mais próximo. E se esse amor sair das paredes da nossa casa, nós veremos situações como essa do pobre menino Henrique, que estava comprando o ovo de Páscoa para a sua irmãzinha Ana. E o nosso espírito, meus amigos, vai se sentir cada vez mais feliz, cada vez mais completo.
sabendo que nunca somos merecedores, que estamos longe disso. Mas quando ele olhou para mim e disse: olha, papai, esse é o anjo que Jesus mandou para comprar o ovo de Páscoa da minha. Todos nós podemos ser anjos, porque Jesus disse: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também tem condições de fazer. Basta que nós nos esforcemos todos os dias para sermos, como diz Kardec, hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Muito obrigado, boa noite a todos.